primeiro truque psicológico para você usar no seu dia a dia é o questionamento socrático. O questionamento socrático é uma parada da terapia cognitiva comportamental que ela vem do diálogo socrático, que era um método do Sócrates de tentar se aprofundar sobre temas, para conversar de assuntos e entender se uma coisa era uma verdade, se era um sofismo, se era uma mentira ou se era um exagero. Então a ideia é você pegar algum pensamento que você tem na sua cabeça, alguma coisa que tá te deixando muito aflito, muito agoniado e fazer perguntas quanto àquilo. Então, por exemplo, eu acho que todos os meus amigos me odeiam, todas as pessoas me odeiam. Pô, excelente pensamento, né? Uma coisa que muitas pessoas acabam pensando. Assim, todo mundo te odeia? Não tem uma pessoa no mundo que te odeia? Será que algumas pessoas, elas simplesmente não têm, às vezes, uma visão neutra sobre você? Pessoas que têm visão neutra sobre você. Será que uma pessoa ela só gosta de você? Ou gosta menos de você do que você gostaria que gostasse? E se as pessoas, todas as pessoas te odeiam, por que elas te odeiam? É por algum motivo específico? Você fez alguma coisa para que elas te odiassem? Ou elas te odeiam por nada? Será que se você fizesse alguma coisa diferente, elas não poderiam gostar de você? Será que você não mudasse um comportamento, mudasse uma abordagem, mudasse alguma coisa, como você se relaciona com elas, a dinâmica não seria melhor? Esse pensamento que você tem, ele é realidade? Ou você tá pintando só um cenário preto e branco da sua vida? Será que não existem nuances nisso? Quando foi a última vez que uma pessoa falou com você, uma pessoa falou com você, então ela não te odeia, porque quem odeia você talvez não vá trocar ideia com você. É você pegar um pensamento, alguma coisa que você acredita, e você ir tentar destrinchando perguntas sobre eles para você distinguir o que é real e o que não é real. Porque essa é uma parada que a gente precisa entender. Não é porque uma coisa tá na nossa cabeça que ela é realidade. Não é porque a gente imagina uma coisa que ela é um fato. É a nossa visão da realidade. Quando a gente começa a questionar esse pensamento, a gente coloca esses pensamentos em xeque, a gente começa a perceber que a gente distorce certas coisas e sofre muito mais do que a gente deveria. E no primeiro Conversas Difíceis desse ano, eu quero levantar aqui uma série de truques psicológicos para você aplicar no seu dia a dia e ter uma vida mais leve e melhor. Então, prepara a sua cacholinha que tá começando um Conversas Difíceis. Antes de continuar esse vídeo daqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Esse é meu canal novo. Se você não é inscrito por aqui, eu quero convidar você para se inscrever por aqui. É por aqui que eu tenho lançado meus vídeos, então eu quero que você faça parte dessa comunidade e venha assistir o conteúdo que a gente lança por aqui de desenvolvimento, comportamento, relacionamento, moda, tênis, de tudo. E quero avisar que em breve a gente vai ter um canal novo de cortes das lives, tá? Então fique esperto que o canal de cortes tá chegando. Assim que a gente criar, a gente vai estar divulgando por aqui, mas eu já tô fazendo esquenta já. É bom fazer o esquenta, né? Então se preparem. E também quero deixar um recado aos meus amigos da Kailand. Tá procurando roupa estilosa pra usar nesse verão, pra usar no dia a dia, roupa de alta qualidade, versátil, muito bem feita, uma marca carioca que agora tá com uma nova proposta, chegando no Brasil inteiro com muita qualidade, muita versatilidade e muito estilo. E usando o cupom CASTRINHO na Kailand, você tem desconto nas suas compras. Dá uma olhada no link fixado e na descrição do vídeo. Próxima técnica que a gente vai falar é a técnica 5-4-3-2-1. E é uma técnica para você combater a sua ansiedade. Quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, quando você estiver se sentindo muito nervoso, estiver muito acelerado, você vai olhar ao seu redor, você vai procurar 5 coisas que você consegue ver. Então eu consigo ver a câmera, eu consigo ver o tapete da minha sala, eu consigo ver o meu iPad, eu consigo ver minhas plantas aqui da sala e eu consigo ver o móvel onde ficam meus videogames. Depois você vai procurar 4 coisas que você consegue tocar, principalmente de texturas diferentes. Então eu consigo sentir a madeira, eu consigo sentir minha camisa, eu consigo sentir o metal do banco, eu consigo sentir o meu cabelo. Depois você vai procurar 3 coisas que você consegue ouvir. Consigo ouvir o Tobias no meu quintal, eu consigo ouvir um pouquinho do barulho dos meus vizinhos falando e eu consigo ouvir o ranger da minha cadeira, que cada vez que eu me mexo, ela range. E tá me deixando meio maluco isso. Depois você vai procurar 2 cheiros. Consigo sentir o cheiro do tapete e consigo sentir o cheiro do Tobias. Tomou chuva outro dia e deitou no meu sofá e meu sofá tá fedendo. E depois você vai conseguir sentir um gosto. Eu consigo sentir o gosto do pãozinho que eu comi antes de gravar esse vídeo. Todos esses atos, esse 5, 4, 3, 2, 1, ele é feito pra dessensibilizar você de quando você tá tendo uma crise de ansiedade. Porque quando você tá tendo uma crise de ansiedade, você tá muito preso na sua cabeça. E você tá muito pouco no agora. Ao fazer essa conexão com tudo que tá rolando, você vai se voltando de novo pra si e tirando um pouco dessa hipersensibilidade dos seus pensamentos e focando mais na realidade, no agora e naquilo que te cerca. Outra parada que você também pode fazer e que é muito bom é você reestruturar pensamentos. E o que isso quer dizer? A gente tem uma mania de pensar algumas coisas repetitivamente, né? Tipo, eu sou muito burro. Você é burro?
Ou você às vezes erra, mas você também acerta. Olha como o pensamento é diferente. Pô, às vezes eu erro, mas eu também acerto. Isso é menos catastrófico. A gente tem a mania de elevar muito os problemas na nossa cabeça e deixar tudo muito pior do que realmente é. Isso se volta contra a gente. Isso é uma reestruturação de pensamentos. Ninguém me ama. Não, algumas pessoas gostam de mim. Pessoas realmente me veem, me valorizam. Eu só precisava me cuidar mais, eu só precisava me apresentar mais, eu precisava me expor mais ao mundo. Tente trocar alguns pensamentos seus que estão muito distorcidos por coisas mais positivas, mais racionais, menos negativas sobre você. A terapia cognitiva comportamental ela é muito focada nisso, né? Numa reestruturação de pensamentos, numa lógica do jeito da gente pensar, de reavaliar o jeito como a gente olha e tentar transformar aquilo numa coisa um pouco mais lógica, menos ligadas aos sentimentos e mais ligadas à razão, né? Uma coisa a gente consegue não elevar uma coisa a uma potência muito maior do que ela é e tentar ser mais justo com ela, né? Tratar ela na medida certa e não numa medida elevada, porque a gente costuma fazer o quê? A gente pega os nossos sentimentos, a gente eleva muito eles, em vez de tentar tratar eles um pouco na medida certa que eles deveriam ter. Uma parada muito legal que eu gosto também de truques, né? É truque, né? Métodos de psicologia, é a exposição gradativa. Você já ouviu falar disso? Exposição gradativa? Ela é muito boa, né? Porque assim, pensa uma pessoa que tem medo de falar em público. Pô, como essa pessoa vai falar em público? Ela não vai conseguir de um dia pro outro ir num TED ou ir num teatro cheio. Isso não vai acontecer. Ela precisa gradativamente ir aprendendo a fazer isso. E eu fazia muito isso no teatro. Isso era muito engraçado. Eu recebia muitos alunos de teatro, muitas pessoas, muitos adultos que eu dei aula de teatro também. Eles tinham muito problema de falar em público. Só que eles iam procurar teatro pra quê? Pra conseguir falar em público, né? Pra conseguir se soltar. Então, como é que a gente fazia? Primeiro a gente ia tendo exercícios que a gente separava as pessoas em pequenos grupos. Então você tinha que apresentar algo pro seu pequeno grupo. Então às vezes você apresentava isso pra 2 pessoas. Então a pessoa quando apresentava isso pra 2 pessoas é muito mais confortável do que apresentar pra 10, 20. Depois ela ia apresentando pra um grupo de 10, que era o grupo de todos os alunos. Ou de 20, ou de 30. E a gente ia fazendo isso. Então você apresenta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aos poucos ela ia perdendo medo de ir se apresentando. E a gente sempre pensava de algo simples. A gente tinha exercício coletivo. Então às vezes o exercício era muito simples. E eu adorava começo de semestre, começo de ano, que eu fazia um exercício que era muito bom, que era um exercício de andar. Então eu falava pras pessoas assim, ó, vocês vão andar. E olha que legal como a gente fazia. A gente fazia um exercício de várias pessoas andando ao mesmo tempo. Então não tinha plateia. Então a pessoa ela não se sentia observada. Então ela tinha muito menos trava. Então você vai andar. Anda. Aí o que você vai fazer? Eu gostava de brincar. Agora você vai andar dali pra lá na minha contagem de 5. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Pô, fácil, né? Agora você vai andar na minha contagem de 5. 5, 4, 3. O andar já era diferente. Agora você vai andar na minha contagem de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Então o cara, ele ia soltando. Então aos poucos ele ia se expondo. E mesmo ele estando no meio de todo mundo, ele não ia sentindo isso. E aí às vezes a gente fazia isso, sentava todo mundo. Agora você vai andar de lá pra cá como se você estivesse com raiva, vai. Você vai andar de lá pra cá como se você estivesse feliz, vai. Se você estivesse triste, vai. Então, aos poucos, o cara, ele ia fazendo essa exposição gradativa, ele ia estar fazendo as coisas na frente dos outros, ele ia dessensibilizando das coisas. E você pode fazer isso na sua vida. Ah, tem o problema de falar em público. Pô, beleza, não sabe falar em público? Fala pra sua mãe. Fala pra sua mãe, fala no jantar da sua família. Junta todo mundo da sua família e fala. Junta um grupo de amigos. Fala, gente, eu tô fazendo uma parada aqui, posso contar uma coisa pra vocês? Queria testar com vocês minha apresentação. Eu, quando fui apresentar o meu TED, eu tava muito nervoso. Cara, eu apresentei meu TED com umas 30 pessoas que eu conhecia. Eu ia falando meu TED. Gente, ó, tenho esse texto. Posso ler pra você meu texto? Posso apresentar? Posso falar pra você? Vê o que você acha. Vai o que você tá fazendo. Porque eu queria estar confortável com aquilo. Eu queria que aquelas palavras saíssem da minha boca e eu me sentisse confortável com aquilo. Vai fazendo isso. Vai conversar com a tia do caixa. Pô, a tia do caixa da farmácia, da padaria, não vai me lembrar de você. Então, conforme você vai aumentando progressivamente, você vai se sentindo mais confortável. O problema é que a gente quer ir do A pro Z. E às vezes você precisa passar pelo B, C, D, E, F. A mesma coisa vale para medo de altura, a mesma coisa vale para medo de cachorro, a mesma vale para vários traumas nossos. Essa exposição gradativa ajuda a gente a conseguir encarar melhor esses medos que a gente tem. Outro truque excelente é que, se você quiser aprender bem uma coisa, você precisa ensinar isso. Esse truque vem de um psicólogo que chama William Glasser, né, que é da pirâmide de Glasser, que ele meio que elencou quais são os principais fatores ativos e passivos que ajudam a gente a aprender algo. Então ele lista aqui quais são os aprendizados passivos, né, que é ler, escutar e ouvir. Eles geram um aprendizado aí de 10 a 50%. E aí tem um outro que ele depende de um protagonismo ativo de quem tá estudando, né? Então você tem aqui, ó, o debate, a prática, a interpretação, a expressão, a elaboração, que é capaz de proporcionar um aprendizado de 70 a 95% de algo. Eu posso falar muito isso do Gil, que é uma coisa que eu pratico, né? Então, às vezes, se um professor me ensina uma parada, eu acho que eu sei. Quando eu pratico, não, talvez eu não entenda tão bem.
Então, às vezes o professor tá mostrando uma coisa pra mim, cara. Tá na minha frente, o cara tá te mostrando. Ó, você vai fazer isso com o braço e isso com a perna. Você fala, eu sei fazer isso. Na hora que você vai fazer, você não consegue. Aí, quando você vai fazer, você, já não entendi. Então, só de você praticar, você tá reforçando aquilo que você viu. E aí, tem a parada de você mostrar pra alguém. Quando você mostra pra alguém, você explica pra alguém, você consegue entender se você entendeu ou não. Tipo, ó, você vai puxar aqui, você vai tirar aqui, você vai ir pra lá. Você começa a entender as nuances das coisas, né? Eu adoro fazer isso, assim. Sempre que eu tô estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, ou reforçando alguma coisa, eu gosto de conversar sobre ela com as pessoas. Então, eu torno isso um tópico com os meus amigos. Então, eu tô com minha namorada, fala, amor, já ouviu falar do, sei lá, diálogo socrático? Pô, às vezes eu quero tornar esse assunto com ela, porque quando eu começo a falar, eu começo a expressar uma coisa que tava só na minha cabeça. Eu também tenho um costume meu de escrever, quando eu tô estudando, o que eu estou achando da parada. Então assim, eu tô lendo uma parada que eu tô estudando, pá. Aí eu faço anotação, falo tal. Será que tal é por causa de tal? Será que isso é isso? Pô, isso me lembra disso, isso me lembra daquilo, isso me lembra não sei o que lá. E aí, às vezes, depois que eu termino de ler aquilo, eu vou pesquisar pra ver se as minhas associações estavam certas. Que é um jeito mais ativo da gente aprender a estudar, né? A gente tem um problema muito grande de estudar. Uma galera pediu pra eu fazer um vídeo disso e eu vou fazer assim, porque eu acho que as pessoas estudam errado. A gente é muito passivo em estudar, a gente gosta de ouvir alguém falando pra gente e acabou. No máximo anotar uma coisa ou outra. Pô, eu acho isso uma cagada imensa, principalmente pra quem faz EAD, pra quem faz ensino à distância, curso. O cara acha que é apertar um botão de play na tela, vai ver, vai desligar e vai saber tudo que aprendeu. Cara, você não lembra nem o último vídeo que você viu no TikTok, parceiro. Será que você vai aprender um bagulho à distância se você não tiver anotação, se você tiver um método ativo de olhar para aquilo que você aprendeu e falar, ah, é isso, é aquilo, tomar nota, escrever, anotar, pesquisar, buscar referência. É importante a gente tornar o estudo algo ativo, porque a nossa mente, ela sabota a gente. Principalmente hoje em dia que a gente recebe muita informação o tempo todo. E o último truque que eu quero ensinar aqui, ele é uma régua do humor, que é você entender o que acontece que muda o seu humor. Então, por exemplo, eu sofro de ansiedade e eu costumo ter crises de ansiedade. E aí eu preciso entender por que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Então, por exemplo, pô, estou ansioso. Por que eu estou ansioso, né? Eu não fico ansioso do nada. Você não fica ansioso do nada. Você fica ansioso por causa de alguma coisa. Então o que acontece? Acontece alguma coisa, você tem um pensamento, você sente alguma coisa e é por isso você tem um comportamento nocivo. Então, por exemplo, eu quando eu fico ansioso, eu fico muito acelerado, faço as coisas afobado, faço as coisas na pressa ou faço as coisas de mau jeito. Beleza. Então a gente precisa destrinchar, né? O que aconteceu pra eu ficar ansioso? Então, normalmente o que acontece? Eu tento fazer mais coisas do que eu consigo. Então, eu tento colocar mais atividades do que eu consigo fazer num dia. E isso faz com que eu tenha um pensamento. A situação foi, tentei fazer mais coisas do que eu consigo. Isso gerou um pensamento. Ah, você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não é capaz, você é ruim, você falha nas coisas que você tenta, olha você fazendo merda de novo, você vai estragar tudo que você conquistou, você vai dar errado, as coisas vão dar ruim pra você. Isso me gera uma angústia, isso me gera medo, isso me gera desespero, isso me deixa ansioso e faz com que eu faça as coisas ruins. Então, aquele gatilho inicial é o problema. Então, uma coisa que até o Luca tá de prova aqui, o que eu tenho tentado fazer esse ano, ao longo do último ano? Fazer menos coisas. Tenho tentado de tudo pra gente fazer menos coisas. Tenho tirado coisas do meu dia a dia, coisas da minha lista. Coisas por quê? Porque eu sei que quanto menos coisas eu fizer, melhora pra minha saúde mental. Às vezes o comportamento é diferente. Ah, eu como mal. Quando eu como mal, eu penso, putz, eu vou engordar e as pessoas me odeiam e ninguém gosta de mim e eu me sinto mal. E aí quando eu me sinto mal, eu desconto mais na comida. Quando a gente começa a olhar pros nossos pensamentos de uma maneira racional e lógica, a gente começa a ver que a gente é muito sistemático. A gente é muito sistemático nos nossos erros. A gente é muito sistemático nas cagadas que a gente faz e é muito sistemático no que a gente machuca nós mesmos. E quanto mais racional a gente for, quanto mais a gente abordar os nossos pensamentos, mais a gente vai ter uma abordagem melhor de como melhorar a nossa vida. Ao longo desse ano, eu quero produzir muito conteúdo aqui no canal sobre vida adulta. O tema do ano aqui no canal é vida adulta. Então, se preparem que ao longo desse ano a gente vai falar muito sobre vida adulta. Eu quero fazer uma coisa meio Taylor Swift. Eras, tá? A gente vai ter vídeo de moda, a gente vai ter vídeo de roupa, essas coisas que eu sempre faço, mas a gente vai falar muito sobre vida adulta, que aliás, inclusive, é o tema do meu próximo livro, que sai ainda esse ano. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa ter certas abordagens da vida adulta que a gente não tem quando a gente é mais novo. E a gente precisa encarar as coisas de frente, a gente precisa encarar as coisas com responsabilidade e tomar pra si as rédeas da nossa vida. E começar pela nossa cabeça é um excelente lugar. Por isso que eu escolhi esse vídeo para ser o primeiro vídeo do ano, o primeiro tema, e espero que você me acompanhe ao longo do próximo ano aqui no canal e no lançamento do meu livro. Aproveita que você chegou até aqui, tem mais um vídeo para você assistir. Não esquece de se inscrever e é nóis. Valeu!